Olá, sabe aquele diário que muita gente já teve um dia? Então, hoje a gente vai fundo nisso, porque olha, ele é muito mais do que só uma capa bonita e páginas com datas. Existe toda uma anatomia secreta por trás, um propósito que vai bem além de só anotar o que aconteceu no dia. Vamos juntos decifrar esse código. E aí a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? Para que serve um diário de verdade? A primeira coisa que vem na cabeça é para guardar lembranças. E sim, claro. Mas isso, gente, é só a pontinha do iceberg. A função real dele é algo muito mais íntimo e poderoso. Para a gente entender esse mistério todo, o melhor é começar pelo básico, pela identidade dele. O que é que faz um diário ser, bom, um diário? Qual é a essência da coisa? É como se a gente fosse analisar o DNA dele. Olha só, a própria definição formal já entrega a primeira grande pista para gente. É um relato pessoal, mas o ponto-chave, a virada de chave está aqui. Ele não foi feito originalmente para ser publicado. Não é para outras pessoas lerem. É essa natureza privada que vai moldar absolutamente tudo que a gente vai ver a partir de agora. O que isso quer dizer na prática? Que o propósito dele é totalmente voltado para dentro, é um papo interno. Pensa nele como um cofre para guardar memórias, sabe? Ou um espaço seguro para desabafar, botar tudo para fora. E talvez o mais importante de tudo, é um lugar para se escrever para si mesmo, sem medo nenhum de julgamento. E essa ideia de escrever para si é o que nos leva para um dos aspectos mais fascinantes de um diário. Essa conversa silenciosa, né, que acontece entre a pessoa que escreve e o seu único e exclusivo leitor. É um conceito que, se a gente parar para pensar, é muito poderoso. Quem escreve é o próprio público. Não precisa agradar ninguém, não precisa ficar explicando o porquê das coisas. É uma conversa 100% privada. É um canal direto entre o eu de hoje e o eu do futuro que vai reler aquilo. E é claro que essa intimidade toda define completamente a voz da narrativa. Um diário sempre vai ser em primeira pessoa. Eu senti isso, eu vi aquilo. É subjetividade pura. É só comparar com uma biografia, por exemplo. Lá, a gente vê a terceira pessoa. Ele sentiu, ela viu. Justamente para criar uma distância, uma aparência de objetividade que o diário não quer nem precisa ter. E justamente por ser essa conversa tão íntima, a linguagem muda totalmente. Fica informal, coloquial, do dia a dia. Pensa bem, ninguém usa a linguagem super formal para falar consigo mesmo, né? É a voz da autenticidade, sem filtros, com todas as gírias, as abreviações, as expressões que a gente usa. Beleza, então a gente já entendeu a alma do diário. Agora vamos dar uma olhada em como ele se estrutura, na sua anatomia mesmo. Porque por mais pessoal e livre que ele seja, existe sim uma estrutura, quase um esqueleto que ajuda a organizar os pensamentos. Cada entrada é quase um pequeno ritual. Começa com a data, que é o que ancora aquela memória no tempo. Depois vem o vocativo, né, o clássico querido diário, que é o que transforma um simples caderno num confidente. Aí sim vem o coração da coisa toda, o relato em si. E para fechar, a assinatura, que serve para selar aquele momento como se dissesse: eu estive aqui, isso aconteceu. Olha, até agora a gente só falou do diário como uma coisa super privada, fechada, mas agora a gente chega na parte final e que talvez seja a mais surpreendente de todas. O que será que acontece quando esse universo tão pessoal de repente se torna público? Vamos pensar assim: cada entrada de um diário é basicamente isso, um instantâneo, uma foto de um único dia na vida de uma única pessoa. Se a gente olhar só para uma página, isoladamente, parece uma coisa pequena, né? Quase sem importância no grande esquema da história. Mas é aqui que a mágica acontece. Aquele registro, que parecia tão pequeno e pessoal, com o passar do tempo, pode virar uma coisa completamente inesperada, um documento histórico e de um valor imenso. A perspectiva muda totalmente. Ela vai do micro para o macro. E por que isso acontece? Simples. Porque os diários entregam algo que nenhum documento oficial, nenhum livro de história consegue capturar: a perspectiva humana. Eles não contam só o que aconteceu, eles contam como foi sentir aquilo que aconteceu. É o que dá cor, dá emoção, dá vida para a história que a gente lê nos livros. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensa nos relatos do nosso dia a dia, as coisas que nos frustram, as pequenas alegrias, as observações que a gente faz sobre o mundo.
quais dessas histórias que hoje parecem tão comuns, tão nossas, vão ser as que vão contar a história da nossa época para as gerações futuras. É uma ideia e tanto, né? A história está sendo escrita nesse exato momento, em incontáveis diários por aí.